Nenhuma ciência, nenhuma filosofia, muito menos nenhuma religião pode substituir o sentido que alguma coisa só tem para você. E essa coisa só você pode encontrar. Olá, meu nome é Bruno Henrique, eu sou terapeuta holístico e esse é o Dinâmicas do Ser. O grande desejo de todo ser humano, de todo ser, é no fundo, se integrar à vida, se entregar, integrar é, num espaço, né, numa utilidade, né, em última análise, né, em um sentido próprio, né. Cada um de nós, de alguma forma, sempre procurou se questionar qual, né, o que que me cabe, né, por que que eu existo, né, por que que eu sou assim, por que que o outro é assim, por que que a vida é assim. Então essas questões sempre passam, né, pela cabeça, por dentro, né, de cada um em um momento ou outro, né? E por vários motivos, pode ser por um gatilho, por uma dor, pode ser por pura índole mesmo, né? Ou mesmo às vezes por necessidade. A questão é que quando a gente muitas vezes não se encontra, a gente chega naqueles momentos que parece que a vida empacou, tá tudo travado, eu não consigo ir para frente, não consigo me achar, tô, né? Aí vem depressão, vem medo, vem a gente insegurança, a gente parece que está se sentindo deslocado no mundo, a gente não se encontra, né? Então tudo isso aí faz com que de alguma forma a gente se perca, né? E sempre tiveram também, paralelo a tudo isso, né, aqueles, né, ou aquelas pessoas, né, ou também as metodologias, né, que se ocuparam em tentar, de repente, definir um contexto, né, para a gente ter um mínimo de realidade, um mínimo em que se apoiar, né? Então, normalmente a gente tem grandes três aspectos, né, aí da vida, né? A gente tem a filosofia, né, como né, o amor aos questionamentos, à sabedoria, né, de uma forma muito natural, inclusive, e a filosofia é uma área, né, que grandes pensadores aí contribuíram, né, e contribuem ainda e sempre vão contribuir para a gente ter respostas, para a gente se entender, para a gente questionar vários processos. Nós temos a ciência, né? A ciência ela vem como método, né? Então ela tem o seu valor porque ela comprova, né? Então aquilo que se comprova é aquilo que se define como de fato existente ali, apesar da ciência também não conseguir comprovar tudo. Então não quer dizer que a ciência também tem a palavra final, né? Então não é só porque não se prova alguma coisa cientificamente essa coisa não exista, né? Mas se comprovou, né, não tem como mais duvidar. Então é muito interessante também a gente ter reconhecer a importância desse papel, né, da ciência, né? Ao mesmo tempo a religião também, né, é uma outra área da vida, né? Religião na etiologia, né, ou etimologia da palavra, né, o significado da palavra vem de religare, né, que né, é o ser procurando, né, se religar a, a algo maior do que ele, né? Então, assim, é uma área também que há muito tempo, né, tentou aí já definir o que que vem ser as verdades, né, o que que vem ser a vida, aí vem as questões relacionadas a Deus, ao lado espiritual, né, que é diferente de espiritualidade, nós vamos falar disso aqui depois. Mas são três grandes áreas que são importantes, né? São muito válidas, né? E de alguma forma dão rumo, né? Cada um dentro da sua afinidade vai se afinizar com dentro desses três grandes grupos, né? Ou o ideal seria a gente conseguir se afinizar com os três ao mesmo tempo, né? A parte da religião em si, né, é importante a gente ter um destaque porque muitas vezes a pessoa pode até dizer que ela é ateu, né? Por isso que quando a gente fala espiritualidade é diferente de religião, né? Porque a pessoa não precisa necessariamente estar ligada às organizações religiosas, né? Porque também ela pode ter já tido várias experiências e o que aquelas organizações, enquanto uma instituição humana, né? Que é limitada tanto quanto quem a organiza,
ela não encontra mais respostas, né? E aí vai entrando no ponto que a gente quer chegar. A questão do sentido da própria vida, ela vai entrando exatamente quando a gente começa a não ter mais respostas aonde a gente costumava se apoiar. Então, chega um ponto que nem a filosofia, às vezes nem a ciência e às vezes muito menos a religião são suficientes, né? Não estou dizendo que são menos importantes, mas não são suficientes para poder estancar um pouco daquilo que a gente realmente sente. E aí a gente começa a adoecer muitas vezes por isso, porque a gente começa a se sentir deslocado ou de alguma forma tendo que ser, ou se sentindo obrigado a viver como o que o outro ou como alguma coisa definiu. Então, qual que é o maior problema disso? Na minha experiência, né, particular, eu sou ainda, né, uma pessoa que sempre procurou entender, se entender, né, me entender, entender a vida, entender um contexto. Então, isso tudo sempre foi uma questão muito importante para mim. E eu sempre busquei isso tanto filosoficamente, quanto cientificamente, quanto religiosamente falando, né? Hoje eu não sou mais uma pessoa que estou ligada a uma religião, né? O meu conceito hoje né, que seria dessa área é espiritualidade, que é diferente de religião, a gente ainda vai falar disso. Mas eu não consigo mais me prender a algum limite que, por exemplo, alguma religião possa propor, porque toda religião também tem sua filosofia, tem sua prática, né? E às vezes pode chegar um ponto que a gente também não consegue se enquadrar ali naquele contexto. E quando isso acontece, não é que a religião está errada, né? A gente aqui não cabe mais, então a gente tem que procurar um próprio caminho. Por outro lado, a ciência, né, também não sabe tudo. Então, às vezes, nós temos alguns conflitos no sentido de que a gente vive situações que não necessariamente a ciência comprova, ou necessariamente a ciência não tem todas as respostas, né? Inclusive, às vezes, questões emocionais de saúde. Então, às vezes, por exemplo, a gente procura médico, por exemplo, e o médico fala, né, você está com determinada doença. Mas por quê? Né? Por que será? O que está por trás? Muitas vezes não tem resposta, só sabe que é assim e às vezes fala nisso não tem cura, não tem tratamento, ou essa condição sua é patológica, né? Isso é errado, isso não é normal, isso não é saudável, né? Mas intimamente a gente sente aquilo, né? Então, sim, a gente precisa ter uma resposta para aquilo que a gente está passando, né? E às vezes nem a própria filosofia, ou pelo menos as construções filosóficas, né? Até o momento, ou até o nosso momento, que às vezes tem respostas que já estão há muito tempo, mas a gente é que ainda não deu atenção a elas, até aquele momento a gente ainda não acessou, né? Então, o que acontece? A gente nunca vai conseguir de fato se integrar, e tá travando essa, se integrar se a gente não voltar os olhos para aquilo que realmente é nosso. Ou seja, ninguém vai ter a experiência do outro, né? Então, o que muitas vezes nós ficamos tristes ou insatisfeitos em nossa vida é porque nós estamos vivendo segundo o olhar do outro, ou segundo, né, um conceito do outro, ou segundo uma ideia do que é certo, do que é errado, de acordo com a visão de algo, de alguém que já foi pré-estabelecido, né? Que são as ideias pré-conceituosas, né? Ou seja, que já tem um pressuposto, né, ali por trás. E às vezes a gente nem percebe, né? Então, quando a gente fica tentando se adequar ao sistema, né? E aí o sistema, o que a gente quer dizer com isso? O sistema é o conjunto de tudo, né? Que existe, né? De toda essa produção que existe e que a gente está inserido nele. Só que dentro de um sistema maior, que seria o todo, nós poderemos ter vários subsistemas que são necessariamente o limite de quem o estabeleceu. Então, assim, eu fui uma pessoa que durante muito tempo me censurei muito, me recriminei muito, deixei de viver muito por vários conceitos, né? Primeiro, religiosos, né? Segundo, filosóficos e hoje eu vejo que inclusive científicos. Porque tudo isso acaba definindo até certo ponto determinadas
estruturas, né, ou relativas verdades, e a gente começa a então achar que nós temos realmente um problema. E às vezes a gente só não entende, né? E às vezes quem estabeleceu essa sensação aí ou essa ideia de normalidade é o próprio limite dela, né? Então a gente acaba caindo num paradigma, né, do que realmente é normal, né, ou uma certa verdade, e o que realmente é natural, né? Então a gente deveria, né, o ser deveria se guiar pelo que é natural, o que é natural dele, né, o que é natural de si mesmo. Então cada um é único. Então não tem como padronizar uma ideia geral para todo mundo. Então, o sentido de alguma coisa na sua vida tem sentido para você, não tem sentido para o outro. O outro tem um sentido dele, né? E cada um deveria estar buscando o seu. Mas quando a gente não tem consciência disso, ou não procura fazer isso, ou não entende isso, a gente fica tentando muitas vezes impor o nosso sentido de vida para o outro, sofrendo inclusive, né, pelo outro não corresponder muitas vezes, ou não querer se adaptar, e aí geram vários conflitos, ou muitas vezes é o inverso, a gente sofre por ter que adaptar, ou se sentir que é obrigado a adaptar alguma coisa de alguém, né? Então, é extremamente fundamental, apesar de todo o contexto que a gente vive, encontrar a nossa razão de ser por trás daquilo, para que você não viva um problema que às vezes nem existe, por você não achar que você está errado uma vida inteira, mas às vezes você estava sempre certo. Isso é muito importante a gente buscar. Por isso eu trabalho, né, a minha forma de trabalho, né, dentro da terapêutica, eu trabalho com 3 principais ferramentas que hoje para mim são as que mais aproximam a gente de nós mesmos e do nosso próprio sentido, né? Então eu trabalho com análise corporal, porque diz respeito ao corpo. O seu corpo não é o corpo do outro, né? O nosso corpo tem respostas incríveis, né, que nós precisamos para a gente mesmo. Eu trabalho com o tarô, que tem a ver com o levantamento do conteúdo que vem do nosso próprio inconsciente, que vem do nosso próprio contexto, né? E finalmente com a astrologia, porque a astrologia também abrange esse contexto sistêmico maior, né? Procurando ali qual que são os objetivos ou as finalidades, né, de nós passarmos ou vivermos determinadas situações, né, na nossa vida, né? O que está em jogo ali. Então todas essas 3 são ferramentas que não são alguém que vai dizer para você o que é uma verdade. São ferramentas que vão tratar do que você mesmo tem de proposta para si mesmo, dentro do ser, né? Então a gente pode pegar aí inclusive níveis de entendimento, de consciência que traz. E é fantástico, né? Quem já teve a experiência de conhecer um pouco mais por uma dessas 3 ferramentas sabe disso, né? Como que é incrível entender-se a si mesmo, entender os porquês de si mesmo, sem precisar ficar preso mais ao que o outro possa dizer, o que é que você realmente tem que fazer ou como viver. Então, vamos parar de tentar viver como os outros querem, ou como a gente acha que nós devemos ser em relação, inclusive, aos outros. Vamos procurar a nossa forma autêntica de ser. Para isso, você precisa saber quem você é, o que você é e por quê, né? Então, se você não está inscrito ainda, inscreva o canal, vai vir muito conteúdo bom por aí. Deixa aqui seu like, isso é importante para a gente continuar fazendo esse conteúdo. E para você aguardar aí os próximos vídeos, os próximos encontros. Um grande abraço.